Bom, gente, nesse vídeo vamos falar sobre como se planejar para comprar um carro próprio. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Chatada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de 6 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, então hoje vou responder um questionamento de um parceiro que me mandou lá na caixa de perguntas do Instagram. Aliás, se você não me segue, já segue lá no Instagram, que eu sempre estou postando também novidades, curiosidades, até o meu dia a dia, questões pessoais, meus pensamentos, insights, é muito bacana, beleza? Então eu vou colocar aí esse questionamento aqui, onde o parceiro fala: com carro alugado, como você ia se planejar para comprar um carro próprio? Então, é esse questionamento que eu quero passar para vocês nesse vídeo. Então, para começar, não esquece de deixar o seu like e, claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Vamos lá, então para começar, vamos tratar alguns pontos nesse vídeo. Primeiro, eu quero falar para vocês como é que você vai cuidar das suas finanças para quem trabalha com carro alugado e quer comprar o seu carro próprio para trabalhar no aplicativo. Também vou dar uma dica para você escolher o tipo de carro e também vou dar dicas aí para você, para o seu dia de trabalho. São 3 pontos que eu vou tratar nesse vídeo. Lembrando que quando eu falar de carro, não estou dizendo que um carro é melhor que o outro, mas é o tipo de carro. Vou dar dicas sobre isso. Vou falar sobre a parte financeira, de como você vai cuidar das suas finanças para você juntar dinheiro para comprar um carro, inclusive modalidade de como você vai comprar o carro, financiamento, consórcio, enfim, vou falar sobre isso também. E aí vou falar um pouco sobre o trabalho, de como que você tem que trabalhar, possivelmente cuidando desses 3 pontos que eu vou tratar nesse vídeo. Eu acredito que você vai, não digo ter mais facilidade, mas você vai conseguir ter o seu carro próprio sim. Claro que precisa de dedicação, precisa de esforço, porque nada vem de graça. Bom, não estou dizendo também que é melhor ter carro financiado ou carro alugado. Depende muito de perfil. Tem muita gente que se dá muito bem trabalhando com carro alugado, porque o carro alugado é mais fácil de você cuidar das finanças. Por quê? Porque basicamente você vai trabalhar e vai dividir os seus custos em aluguel, combustível e uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência você tem que fazer. Por quê? Porque se acontece alguma coisa com o seu carro alugado, você vai ter que pagar uma franquia e você já vai ter esse dinheiro. Aí fica muito mais fácil. Então você precisa obrigatoriamente ter essa reserva de emergência, que inclusive você até pode de repente utilizar uma parte desse valor da reserva de emergência, que é uma reserva de emergência do seu trabalho e não do seu pessoal, tá? Do seu trabalho. E aí você pode até utilizar de repente uma parte, não tudo, para você ajudar na entrada do seu carro próprio, né? Então essa reserva de emergência você tem que ter, e geralmente tem que ser mais do que aquele valor da franquia que eles cobram, se caso o seu carro for roubado, uma colisão, alguma coisa do tipo. Então isso vai ter no seu contrato de aluguel, né? Então é mais fácil de controlar as finanças no carro alugado, porque basicamente você não tem imprevisto, a não ser que você bateu o carro e você for roubado, né? Somente isso. Caso contrário, você não tem imprevisto, porque manutenção a própria locadora faz. Eu tenho até uma indicação de uma locadora que eu tenho parceria aqui no canal, que é a Yala Car. Trabalha com carros novos, carros confortáveis, que dificilmente vai ter algum tipo de problema, né? Não que seja impossível, mas dificilmente você vai ter um problema, porque eles trabalham sempre com carros novos. Tem aí o link para você fazer um orçamento, uma cotação aí com os carros que eles trabalham, beleza? Então, como você vai cuidar das suas finanças? Você tem que entender qual é o seu custo trabalhando com carro alugado. Entendemos que você está com carro alugado e você quer partir para o carro próprio. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entender qual é o seu custo por km com carro alugado. Fazendo essa conta, você vai entender até a forma de trabalhar, quais são os tipos de corridas que você tem que fazer. Por exemplo, você não pode pegar muitas corridas longas, você pode até mesclar, mas você não pode pegar muitas corridas longas, porque você provavelmente vai ter um km limitado por mês. Então, o que você vai fazer? Você tem que utilizar em alguns dias com corridas mais curtas, com km mais reduzido, que vai dar um valor maior por km, e você não vai rodar tanto.
E alguns dias da semana você vai poder pegar corridas longas também. Por quê? Porque você tem uma franquia, então você tem que aproveitar para utilizar essa franquia o máximo que você puder, até máximo do permitido. E quais são os dias? Geralmente, os dias finais de semana vai dar mais corrida longa, eu acredito, né? Se você tiver, por exemplo, num bairro, você vai pegar uma corrida longa final de tarde de domingo, para quem trabalha, por exemplo, vai pegar mais corridas longas, por quê? Porque domingo é o dia que o pessoal vai visitar familiares, parentes, amigos, enfim, então você consegue pegar corridas mais longas. Se você estiver tranquilo naquele KM, você vai poder pegar corridas mais longas para fazer um ganho maior por hora e você vai conseguir fazer um resultado maior, mais rápido. Então você tem que ir mesclando e ver quais são os dias que você pode pegar essas corridas mais longas. Tendo esse financeiro na mão de custo, porque você vai ter que separar aluguel, combustível e uma partezinha para reserva de emergência. E ainda assim vai ter que sobrar mais uma outra parte para você ir juntando para o seu carro, para você comprar o seu carro próprio. Então o ideal é que você junte aí pelo menos 20% do valor do carro. Eu acho que isso é o ideal. Senão os juros vai ficar muito alto. É claro que você pode ir fazendo simulações aí em algumas plataformas. Dá para você fazer simulação, por exemplo, na Web Motors, né? Você consegue fazer simulação de um financiamento. Então, gente, eu não vou falar nesse vídeo de forma específica, detalhada de como que você vai fazer esse cálculo de custo, mas eu já tenho outros vídeos explicando aí. Você pode procurar na minha playlist, lá no curso para iniciante tem uma playlist só com dicas e vários ensinamentos sobre para motorista de aplicativo iniciante. Certo? Lá tem bastante vídeo que ensina muitas outras coisas, até GPS eu ensino lá, até como usar o GPS de forma eficiente eu mostro, essa playlist vai ter, tem muita coisa lá, procura que eu acho que vale a pena, principalmente se você é iniciante. Então, você tendo esse custo na mão, você tem que fazer o seguinte, você tem que saber cuidar do seu financeiro. Como que você vai fazer? Então você tem que ter claro na sua mente o seguinte, existe o custo operacional do aplicativo. Esse custo operacional é combustível e aluguel. Esses são os dois custos operacionais. Então, esse daí você tem que administrar ele numa conta. Utiliza uma conta digital que vai ficar mais fácil. Então, essa é uma parte, a operacional, que é combustível e aluguel. A outra parte é a reserva de emergência. Essa reserva de emergência, você tem que separar numa outra conta. Essa reserva de emergência, você pode, inclusive, juntar ele com o dinheiro que você está juntando para dar entrada no próximo carro. Só que você tem que entender que essa reserva de emergência, que pode virar a entrada do outro carro, eu faria isso, tá? Eu faria isso. Não estou falando que está certo, eu faria isso. Como o parceiro perguntou como que eu faria. Essa reserva de emergência, se você não colidir com o carro, se você não for roubado, ela vai aumentando. E ela tem que sempre aumentar. Mas se caso acontecer, você pode utilizar esse valor para pagar uma franquia de alguma coisa que acontecer com o seu carro alugado. Então esse dinheiro, ele vai aumentando, ele tem que aumentar. Aumentar ao ponto de você falar assim, não, agora eu vou pegar essa reserva de emergência, eu vou deixar separado, uma parte é reserva de emergência, outra parte eu vou continuar juntando para comprar o próximo carro. E aí, quando você tem um dinheiro considerável, mais ou menos 20% do valor do carro que você quer comprar, ainda assim você tem que juntar mais um pouquinho, porque essa reserva de emergência do seu trabalho, que é da parte do trabalho, ainda tem que sobrar. Você não pode utilizar tudo, porque pode ser que você compre um carro seminovo e você não teve tempo de trabalhar e já dá um probleminha, você já tem que consertar ele. E aí essa reserva de emergência vai virar o seu custo quando você for comprar o seu carro próprio, né? Não sei se você está pegando o raciocínio, pega o raciocínio, certo? E fora isso, tem o seu custo pessoal, que é o dinheiro que você tem que separar numa outra conta para as suas despesas pessoais, que entra no caso o seu custo de vida, a alimentação da sua casa, aluguel se você paga, todos os custos pessoais da sua casa, seu. Então aí entra também entretenimento, se você sai, se você vai passear, é tudo nessa parte. As duas partes da parte da empresa você não pode mexer. Então, se tiver sobrando, aí você vai ter o entretenimento. Se não tiver sobrando, ou você trabalha mais, ou você não sai, não tem entretenimento. Essa é a regra. Por quê? Porque se você mexer no custo operacional para fazer questões pessoais, aqui vai faltar. Vai chegar um momento que você não vai ter dinheiro para pagar o aluguel, ou vai faltar para o combustível, não vai poder rodar, vai ter que rodar menos, vai ganhar menos. Então, na parte da empresa não pode mexer. Então, vamos lá. Recapitulando. Parte da empresa. Custo operacional, que é o combustível e o aluguel, e a outra parte que é da empresa também, que vai ser a reserva de emergência, que automaticamente junto com essa reserva de emergência você vai estar juntando para comprar outro carro. Essas duas partes é da empresa, e a outra parte que tem que sobrar para você
ter os seus custos pessoais. E eu acredito que você não vai deixar de alimentar, de pagar aluguel para você passear ou fazer algum outro entretenimento. Eu entendo que isso é importante, mas eu acho que a sua alimentação e a sua moradia, os outros custos pessoais, essenciais, é mais importante. Então você tem que você tem que colocar na sua cabeça? Que você tem que ter prioridade. Isso é um exemplo que você pode levar para qualquer outra profissão, assim que a gente alcança os objetivos. Então é bem interessante isso, porque você vai separando custo da empresa e custo pessoal. Lembrando que custo da empresa tem que dividir em duas partes. E aí, se você conseguir juntar esse dinheiro, pagar suas contas e pagar as contas da empresa, aí você vai estar caminhando para o quê? Para você comprar o carro que você quer. Agora vamos entrar a parte do carro que eu queria falar para vocês. É um vídeo um pouco extenso, mas eu acho que vale a pena você escutar, vale a pena você comentar, colocar a sua opinião aí também, principalmente você que está trabalhando aí como motorista de aplicativo, seja você experiente para contar a sua experiência, seja você iniciante para colocar a sua dúvida aí no comentário, beleza? Então, o tipo de carro, por exemplo, São Paulo, eu compraria um carro Comfort, que vai atender X e Comfort e vai ter mais opção, inclusive para você trabalhar com viagens particulares com valores maiores. Se você pega um carro Comfort, eu acho que é melhor, minha opinião. Se você trabalha numa cidade pequena e não tem muito Comfort, eu acredito que não vale a pena o investimento. Então, para começar, você poderia começar numa cidade pequena, você comprar um carro X, um carro econômico. Eu acho que essa é a questão. Depois você vai subindo de patamar, mas você tem que começar. Então, mesmo em São Paulo, se você achar que o carro Comfort está um pouco pesado, compra um carro X, um carro bacana aí que tenha pouco km rodado. Você vai conseguir fazer o dinheirinho e aí você vai... Importante, gente, é ter organização financeira. Se você não tiver organização financeira, você não consegue comprar o carro, você começa a misturar todos os custos e aí não funciona. Agora, para finalizar a parte do trabalho que eu falei que eu ia dar a dica. Na questão do trabalho, gente, você tem que entender sempre o movimento da sua cidade. Eu já falei isso em outros vídeos, mas vou aproveitar para acrescentar aqui para finalizar o vídeo. O movimento da sua cidade. Por exemplo, agora estamos chegando em épocas de férias. Para quem trabalha no Black, eu acredito que vai sofrer muito mais. Por quê? Porque o Black pega muitas corridas executivas durante o dia, pessoal fazendo reunião, saindo de reunião, indo para o restaurante, saindo do restaurante. A parte da noite também dá um movimento bacana, porque esse pessoal que trabalha lá na empresa, tá saindo da empresa, vai para um barzinho, vai para um restaurante, marca um jantar de negócio. Então, gira muito esse movimento para o Black em dias normais. Fora os colégios particulares, universidades, enfim, dá muito movimento, mas agora chegando nas férias vai cair esse movimento. Então você tem que entender esse movimento. Em contrapartida, na área turística, né? Em cidades turísticas vai aumentar um pouco mais o movimento. Nos bairros vai aumentar o movimento também. Aqui em São Paulo vai aumentar o movimento. Por quê? Porque tá em férias, então automático, né? Vai ter mais pessoas em casa, vai ter mais movimento. Casa, supermercado, casa, centro, sai para fazer compra, vai pro shopping. Então vai ter movimento de bairro para cidade e de bairro para bairro. Eu tô dando esse exemplo por quê? Porque entendendo esse movimento você vai aprender a se posicionar melhor. Certo? Qualquer dúvida deixa no comentário, deixa a sua opinião, que ela é muito importante porque pode sim também ajudar outros parceiros. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, que é muito importante. Claro, se puder também, compartilha aí com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp, na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo, deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado, um ótimo descanso para você que está em casa, um ótimo trabalho para você que está nas pistas, muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que chegue em casa com saúde, segurança, alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo.